Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista em investimentos na Bima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários, tá? Mais especificamente, dois dos maiores e mais conhecidos e pedidos por vocês, fundos imobiliários de papel, tá? Os fundos imobiliários de papel, apesar da queda recente, estão entregando excelentes rentabilidades através de proventos, tá? Por mais que tenham desvalorizado nesses últimos meses, eles estão entregando muitos proventos e eu decidi trazer para vocês aqui dois dos principais fundos imobiliários, que é o Iridium e o HCTR11. Vou comparar eles dois, tá? Vou trazer um material bem bacana aqui para vocês e no final vou dizer o quanto rende 10 mil reais em cada um desses, tá? Quanto rende 10 mil no Iridium e quanto rende 10 mil no HCTR, beleza? Então, se você tem interesse em saber mais sobre esses fundos imobiliários, se você já investe neles, quer investir, fique comigo até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a entender mais sobre esses fundos imobiliários. Então vamos lá, vamos pro vídeo. Pronto, galera, já tô aqui com um relatório gerencial do Iridium aberto, tá? Para a gente olhar algumas informações, em especial os indexadores desse fundo, tá? Porque para análise de um fundo de papel, a gente tem que olhar muito em que esse fundo está exposto, né? A gente olha os indexadores, se ele está no CDI, se ele está no IPCA, se está no IGPM, qual a composição, para saber onde esse fundo tem uma exposição maior, analisar o cenário econômico e entender o futuro desses fundos imobiliários. Também tem uma análise mais técnica dos CRIs que existem nesses fundos, tá? Mas para primeiro momento a gente vai olhar aqui os indexadores, tá? E você consegue ver isso nos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários, né? Como você acha? Só você colocar no Google IRDM11RI, por exemplo. Aí, feito isso, vai aparecer o site de relacionamento com o investidor do Iridium, e aí, tendo isso aberto, você consegue olhar aqui o relatório completo. E assim você pode fazer para qualquer fundo, com HCTR ou com qualquer outro que você queira olhar, tá? Você pode olhar em alguns sites também de fundos imobiliários que eles também disponibilizam, mas no site da gestora é o lugar mais fácil de você encontrar as informações sobre o fundo, beleza? Então vamos lá, olha, a gente tem aqui a distribuição da carteira do IRDM11, tá? Que é o Iridium. A gente consegue ver que majoritariamente a carteira dele em composição é composta de CRIs, né, os CRIs, que são aquelas operações, aquelas rendas fixas, né, atreladas ao mercado imobiliário, que não tem garantia do FGC, que tem a garantia real do imóvel, né, e que geralmente tem um risco maior também do que aqueles produtos bancários de renda fixa que a gente conhece, né, como o CDB, como LCI, como LCA. Geralmente o CRI ele tem um risquinho a mais, né, é bem parecido ali com a debênture ou com os CRAs, que são a mesma coisa dos CRIs do agronegócio. São operações de renda fixa e lembrando que são isentas de imposto de renda, tá? Isso é muito bacana. Os proventos dos FIIs são isentos de imposto de renda e essas operações de renda fixa que estão dentro desses fundos também são isentas de imposto de renda, tá? Tem essa isenção por estar ligado ao mercado imobiliário e incentivar, né, o mercado imobiliário brasileiro. Então a gente consegue ver que 70%, praticamente 69,21%, tá em CRI, tá? Você pode falar, poxa, Álvaro, mas não é 100% de papel esse fundo? Não. O Iridium, ele tem uma participação aqui em outros fundos imobiliários. Ele tem um micro-FOF dentro dele, né, que é um FOFzinho ali, que equivale a mais ou menos 20% do Iridium. Então, 20% do capital do Iridium está em outros fundos imobiliários, beleza? E você tem uma parte ali 5% em caixa e você tem também uma parte ali em renda fixa, tá? Em FII de renda fixa. Que aí você tem que olhar com um pouco mais profundidade o que se trata isso aqui, tá? Em menos de 5% do patrimônio. Então a gente consegue ver que majoritariamente aqui 70% do patrimônio do fundo está em CRIs. Por isso ele é classificado como um fundo de papel, beleza? Algumas pessoas falam que ele é até híbrido, mas é mais considerado de papel mesmo pela profundidade que ele tem, pela quantidade que ele tem aqui diversificada na parte de papel, tá? E aí a gente consegue ver aqui os indexadores também, que é muito importante. A gente viu que a carteira tá muito ligada a CRIs, mas e quais os indexadores desse CRI? Esse CRI tá ligado à inflação, para eu analisar essa inflação, tá com uma prévia de subida, de descida, para eu imaginar a rentabilidade desses contratos e projetar um retorno para esse fundo, ou ele tá ligado, por exemplo, ao CDI? Porque se estiver ligado ao CDI,
eu consigo entender mais ou menos a expectativa do Banco Central para onde vai a Selic, se ela vai se manter alta, se vai subir, se vai cair, e isso vai ditar o rendimento desses fundos imobiliários, tá? Então isso é muito importante da gente avaliar. E a gente vê que majoritariamente também aqui 60% dos CRIs são indexados ao IPCA, tá? Geralmente é IPCA mais uma taxa. A gente consegue ver aqui que é IPCA mais 8,5, né? Que é uma rentabilidade muito atrativa, tá? O Iridium é aquele fundo que a gente classifica como middle risk, né? Não é aquele fundo high risk ou high yield, como o pessoal chama, que tem um retorno muito grande, um risco muito grande, mas também não é aquele fundo tranquilo para você ficar sem se preocupar com nada, que é aquele fundo de baixo risco, né? Também não é um baixo risco, não é um baixo risco e nem um alto risco. Ele é o que a gente classifica como middle risk, né? Que é o meio risco ali, que é um fundo tranquilo, mas que tem umas pimentinhas ali que você tem que ficar de olho de vez em quando. Mas no geral não tende a dar dor de cabeça, tá? É um fundo aqui que você vê que tem 60% no IPCA e ele tem aqui 30% no CDI, tá? Ele tem 20% no CDI+, que a gente tem a taxa aqui de CDI mais 5,30, que é bastante interessante também, principalmente com o CDI atual, isso aqui dá quase 20% ao ano hoje, e a gente tem 10% aqui no CDI porcentagem, né, em 99% do CDI, ou seja, ele rende praticamente 100% do CDI, né? Então ele está com 30% focado no CDI e 60% aqui focado no IPCA, tá? Focado na inflação. Se a gente for olhar o hectare agora, que é o HCTR11, a gente consegue ver uma diferença, tá? A gente consegue ver que o fundo ele tem mais exposição a CRIs, ele também tem uma parte de fundos imobiliários, tá? De 20%, mas a grande maioria ele tá ali 80% focado em CRIs. E desses CRIs, a gente consegue ver aqui que 90% está focado no IPCA. Então, como no Iridium a gente tinha uma parte menor, a gente tinha 60% no IPCA, no HCTR a gente tem 90% no IPCA e dos 10% que falta, quase 7% está no IGPM, que também é outro índice de inflação, e só ali 3% está no CDI, tá? Então a exposição do CDI, do hectare, é bem pequenininha mesmo, mas ele tem uma taxa muito grande aqui no IPCA, e inclusive ele tem IPCA mais 10, essa taxa média, tá? Que é maior do que a do Iridium, que tem na média ali IPCA mais 8,5, como a gente visualizou, tá? Recado rápido para você que tá vendo esse vídeo até aqui, tá? Você tá gostando do conteúdo? Tá gostando do canal, das informações que eu tô passando? Então clique no botão de inscreva-se, tá? Para você entrar na nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, que só tá crescendo. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos, então clica aqui, se inscreve, entra na comunidade. E se você estiver gostando mesmo desse conteúdo, clique aqui no botão de curtir para o YouTube entender que esse vídeo é bom e enviar esse vídeo para mais pessoas. Fechado? Conto contigo. Vamos lá, vamos voltar para o vídeo. Então essa é a composição. São dois fundos majoritariamente de papéis e majoritariamente focados em inflação, tá? Essa é a conclusão que a gente tira disso aqui. Se a gente for analisar alguns números, a gente consegue ver aqui no site do Investidor 10 alguns indicadores, tanto do hectare quanto do Iridium, tá? Começando pelo Iridium, a gente consegue ver que a cota está R$ 78,00, ele está entregando um dividend yield de 16%, lembrando que isso é isento de imposto de renda, tá pessoal? Então é uma excelente rentabilidade, e ele está com desconto em frente ao seu valor patrimonial de 15%. Ou seja, você está pagando R$ 85,00 numa nota de R$ 100,00 toda vez que você compra esse fundo, tá? A gente consegue ver aqui embaixo que o valor patrimonial por cota dele é R$ 92,00. Ou seja, cada cota deveria valer R$ 92,00, mas ela está valendo hoje R$ 78,00. Então você está comprando abaixo do valor que essa cota vale, tá? Ele tem uma liquidez média bem bacana de 5 milhões por dia, tá? E nos últimos 12 meses teve uma desvalorização de 27%, que foi muito por causa do que eu disse, né? Da manutenção das taxas de juros mais altas, isso impacta muito os fundos imobiliários. Alguns problemas que estão tendo nos fundos de papel com a crise de crédito que a gente está vivenciando hoje no Brasil, então isso impacta sim os fundos de papéis, tá? E desde o ano passado esse fundo já vem sofrendo, alguns fundos de papel já vem sofrendo
por causa da deflação que tivemos no final do ano passado, tá? Final de 22 a gente teve 2 a 3 meses ali de deflação, não me lembro bem, mas foi 2 ou 3 meses de deflação, e isso impactou bastante os fundos imobiliários de papel, principalmente os ligados à inflação, porque o rendimento caiu, e aí quando o rendimento cai, o pessoal geralmente começa a vender muito, né? E aí derruba a cota do fundo imobiliário. Então, uma tempestade perfeita, né? Vários indicadores que somados derrubaram a cota dos fundos imobiliários, né? Mas você vê que é um fundo aqui que tem 3,35 bilhões de reais de patrimônio, então é um fundo realmente muito grande, tem mais de 280 mil investidores dentro desse fundo, e a gente consegue visualizar aqui também a média de pagamentos, né? Que atualmente está em 16%, por causa, sim, das taxas mais altas de inflação, principalmente, mas ele está em média pagando 11,45 nos últimos 5 anos, tá? Então aqui tem um gráfico de rentabilidade que desde 2018, né, que você vê que ele paga interessante, né? Paga bem perto de R$1, 90 centavos, 80 centavos, chegou a pagar R$1,60 no auge da crise sanitária, de inflação estava estourando, os fundos de papel tiveram uma alta muito grande e pagaram bastante dividendos, tá? Mas ele deu uma queda aqui lá desde o final do ano passado, olha aqui, ó, 10, tá vendo, 11, 12, foram esses meses aqui de deflação, tá? E aí agora ele já deu uma recuperada aqui nos fundos e tá voltando a pagar algo perto de R$1,90, que é mais ou menos o que historicamente esse fundo entrega de rendimentos, tá? Esse é o perfil do Iridium. Agora o HCTR é aquele fundo que é mais arriscado, é bem mais arriscado que o Iridium, né? Por isso você tem que ter muito cuidado na hora de incluir ele na carteira, e é aquele fundo famoso que quando dá certo, as operações dentro do fundo dá muito certo e todo mundo sai com um sorriso de orelha a orelha. Mas quando dá errado, ou até quando tem indícios de coisas darem errado no fundo, aí, meu amigo, o mercado derruba a cota de um jeito que todo mundo fica com medo, todo mundo acredita que o mundo vai acabar quando acontece isso dentro de um fundo mais arriscado como o Iridium, e acontece o cenário que a gente está visualizando hoje aqui, por exemplo, né? A gente está com a cota aqui a R$50, com dividend yield de quase 28% ao ano e um preço valor patrimonial de 42. Então, assim, 0,42. O que quer dizer isso aqui? O preço valor patrimonial, para ficar de acordo com o valor do fundo, teria que ser de 1, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. O valor patrimonial da cota desse fundo é R$119. É como se cada cota valesse ali R$120 e ela se negociada por 50. Então, quando você compra essa cota desse fundo, você está pagando R$100, você está pagando R$42 numa nota de R$100, tá? Então isso é muito importante. Você está pagando com um desconto absurdo aqui, tá? É um fundo que tem uma liquidez muito grande, mas que nos últimos 12 meses caiu mais de 50%, tá? E é um fundo que, se você olhar aqui o histórico de rendimentos dele, ele tem historicamente pago bons rendimentos, rendimentos altos. Claro que nada como no período da crise sanitária, onde ele pagou mais de R$2,50 por cota, esse foi um período muito atípico, né? E aí você juntou, o fundo tá muito caro, tá com muito ágio, de muita gente ter comprado nesse período, começou a vender quando os dividendos caíram, teve a deflação, juntou com crise de crédito, juntou com burburinho no mercado, juntou com Selic permanecendo alta. Então, assim, várias coisas somadas foram outra tempestade perfeita que impactou muito o HCTR, tá? Que é um fundo de papel mais arriscado. Então você vê que quando você tem fundos imobiliários mais tranquilos, quando acontece movimentos, eles sofrem, eles caem, mas eles não têm uma oscilação tão grande, tá? Nesse fundo aqui, o HCTR, que é um dos mais arriscados aqui do mercado e que mais o pessoal olha também, né? Tem muita gente que acompanha muito a fundo esse fundo imobiliário. Quando acontecem coisas boas com ele, nossa, a volatilidade dele para cima é absurda. Mas quando algumas coisas dão um problema, a volatilidade dele para baixo também é devastadora, tá? Então a gente consegue ver que ele sofreu muito nos últimos 12 meses, tá? E esse é o cenário atual do HCTR11. E aí agora você pode estar perguntando, poxa, Auro, beleza, entendi. Mas quanto é que rende 10 mil em cada um desses fundos imobiliários, tá? É isso aqui que a gente vai analisar. Se a gente pega aqui a nossa calculadora, vamos começar a fazer as contas. Ó, você tem 10 mil reais hoje e você vai comprar um desses fundos imobiliários, tá? Vamos começar pelo Iridium, tá? Se você vai comprar o Iridium, você consegue pegar esses 10 mil e você simplesmente multiplica por 16,02%, né?
16,02%. E aí você vai ter um retorno de R$ 1.602, tá? Se você tivesse investido 10 mil em Iridium, você teria esse retorno no último ano, R$ 1.602. Se você dividir por 12, você vê que foi mais ou menos R$ 133 por mês, tá? Claro que não foi assim, porque a rentabilidade ela varia, os dividendos todos os meses variam, mas seria uma média assim, de R$ 133. Se a gente for fazer essa conta para o HCTR, a gente vai ver que R$ 10 mil no HCTR, tá? Se a gente multiplicar aqui por 27,85%, a gente consegue ver que dá um retorno de R$ 2.700. Então foi um retorno muito acima do Iridium no dividend yield, tá? Se a gente dividir por 12, vai ver que é um retorno de quase R$ 232 por cota. Mas tem uma pegadinha muito importante aqui, tá, pessoal? Que é o seguinte: esse dividend yield é uma métrica que olha o passado. Então, se você tivesse comprado HCTR11 12 meses atrás no preço atual, você teria esse retorno de 27%. Mas o que é o ponto que ninguém te conta? Em 12 meses atrás, esse fundo imobiliário ele não estava R$ 50. Se a gente for pegar aqui, em abril de 2022, olha aqui, abril de 2022, esse fundo estava ali na casa dos R$ 120. Ele não estava na casa dos 50. Então ele não estava te entregando uma rentabilidade de 27%. Ele estava te entregando talvez uns 13% ao ano, né? Porque foi antes da cota despencar. Então, quando você calcula por aqui, você não tem o resultado exatamente certo do quanto renderia. Mas qual que é a ideia? Se esse fundo manter os rendimentos que teve nos últimos 12 meses daqui para frente e você comprar no momento atual, nesse preço, você vai ter esse retorno, tá? Então, só para concluir, fica muito claro para vocês. Se você agora botar R$ 10 mil em HCTR e ele pagar os mesmos dividendos que pagou nos últimos 12 meses, o seu retorno vai ser de 27,85%, tá? Mas só se ele entregar o mesmo rendimento do último ano. E o mesmo serve para o Iridium, tá? Ele também não estava nesse preço de R$ 78 em maio do ano passado. A gente consegue ver aqui que em maio de 22, olha aqui, ó, abril na verdade, né? Abril de 22 ele estava ali custando R$ 106, né? R$ 108, agora ele está a menos de R$ 80. Então o retorno não seria esse aqui porque você não estaria comprando nesse preço. Mas da mesma forma, comprando R$ 10 mil em Iridium hoje, se ele entregar os mesmos rendimentos nos próximos 12 meses, você vai ter um retorno sim de 16% isento de imposto de renda. E aí agora você vai e fala, então Álvaro, faz muito mais sentido comprar o HCTR, né? Porque se eu comprar o HCTR, eu vou ter um retorno bem maior do que se eu comprar o Iridium. Bom, o que acontece? Isso talvez seja verdade, mas talvez não seja. E por mais que seja verdade, você tem que entender que o risco que você está correndo investindo no HCTR vai ser bem maior do que se você investir no Iridium, tá? Então tá tudo bem você investir em Iridium, tá tudo bem você investir em HCTR, mas o ponto é, você tem que saber o risco que você está correndo na hora que você investe. Se você souber do risco e falar, beleza, eu topo esse risco, maravilha, você investe no fundo. Agora, muita gente que entra desavisado, olhando o dividend yield de 28% ao ano e achando que vai comprar a cota e vai receber 28%, e aí talvez não recebe, a cota cai mais ainda, aí se frustra com o mercado de renda variável e diz que bolsa é cassino, que isso de renda variável não presta, que só quer investir em renda fixa porque não entende como a estrutura do investimento funciona, tá? Então é muito importante que você entenda antes de você investir. Se você entende, investe, maravilha. Agora, se você não entende, estuda primeiro e depois você investe. Dentre esses dois, na minha opinião, eu prefiro o Iridium, tá? Inclusive, eu não tenho na minha carteira o HCTR11, mas eu tenho uma posição relevante em Iridium porque não me sinto muito confortável no HCTR11, tá? Eu acho que é um fundo muito arriscado. É um fundo que, sim, se as operações derem muito certo, vai dar um retorno muito grande, né? E pode fazer sentido para você que está assistindo ter uma exposição, mesmo que pequena, ao HCTR, mas eu não me sinto confortável em me expor a esse fundo, tá? E eu prefiro outras oportunidades
que estão também entregando retornos interessantes que tenham bem menos risco, como por exemplo o Iridium, beleza? Então, na minha opinião, eu gosto mais do Iridium. Mas de você, qual que você gosta mais? Você gosta mais do Iridium, do HCTR? Você tem algum deles? Tem os dois? Põe aqui embaixo nos comentários para eu saber, tá? Se ficou alguma dúvida também, né, sobre algum desses fundos, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em investir em fundos imobiliários, que tenham esses fundos imobiliários na carteira, que estejam com medo, é hora de vender, é hora de comprar mais, o que aconteceu com esses fundos imobiliários, né? Manda esse vídeo para essas pessoas que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar elas a tomar a decisão de se vale a pena investir ou não, entendendo a estrutura do fundo, qual é o cenário atual e como o fundo vai se comportar a depender do que acontecer no cenário macroeconômico do Brasil, tá? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.